25 de fevereiro de 2026. Leitura de Provérbios, capítulo 27. Versículo 1. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Não seja uma pessoa presunçosa, uma pessoa que conta vantagem dizendo: amanhã eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo. Você não é Deus. Você não sabe a respeito do seu dia de amanhã. Você não sabe se Deus de fato vai confirmar os seus planos. Entrando aqui em Tiago, no capítulo 4, nós vemos no versículo 13: Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. 14. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. 15. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. 16. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Então, esse texto diz que a pessoa que sabe que deve honrar a Deus em primeiro lugar, sabe que é pecado ser uma pessoa presunçosa. A pessoa que sabe que isso é o correto e não faz, comete pecado. Verso 2: Ninguém elogie a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. Uma pessoa que fica se autoelogiando é uma pessoa que não percebe as suas fraquezas, os seus erros, as suas falhas. É uma pessoa que perde a visão a respeito daquilo que ela precisa melhorar. Você não deve ficar se autocriticando, se diminuindo, dizendo que não pode, que não é ninguém, que não carrega nada de bom. Tem pessoas que vivem fazendo isso. Você precisa ativar a sua identidade. Saber que você, em Deus, você recebeu uma parcela da glória dele. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, está escrito que nós fomos formados à imagem e semelhança de Deus. Então você precisa ter na sua mente que você é imagem e semelhança de Deus, que você carrega uma parcela da glória de Deus em você. E se você carrega uma parcela da glória de Deus em você, significa que você tem muitas habilidades, capacidades e potencial, e você tem a obrigação. Essa palavra é muito forte. Obrigação de prosperar. Por que eu tenho a obrigação de prosperar? Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Imagine, se você carrega uma parcela da glória de Deus em você, significa que Deus colocou em você a confiança de que você terá uma vida extraordinária. Mas por que muitas pessoas não vivem uma vida extraordinária? Porque elas se depreciam, elas se diminuem. Muitas pessoas ficam dessa forma em função do que ocorreu na sua infância. Muitos pais bloqueiam os seus filhos. Muitas vezes um pai, uma mãe diz para o filho: você não é ninguém. Você não é o fulano, você não é o Beltrano, você nasceu aqui, nesse lugar, nesse bairro, nessa família. Então você não pode fazer isso ou aquilo. Não bloqueie o seu filho, não bloqueie a sua filha. Porque
Aquilo que você fala para o seu filho e para a sua filha está criando uma mentalidade no seu filho e na sua filha, que pode diminuir o seu filho e a sua filha e o potencial que Deus tem na vida do seu filho e da sua filha. Também não se diminua, não diga que você não é ninguém, que você não pode. No Salmo 60, no verso 12, está escrito: Em Deus faremos proezas. Então, em Deus, você pode muita coisa. Esse é um lado sobre a questão dos elogios. Você não deve se elogiar. O versículo 2 fala: Ninguém elogia a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. Mas também ninguém fique se depreciando, se criticando, dizendo: Eu não posso, eu não consigo, eu não sou ninguém. Olha só da onde que eu vim. Deus pode fazer coisas poderosas. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Está escrito: Ora, ao Deus poderoso, que pode fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Veja que esse texto fala que Deus é todo-poderoso e que Ele quer fazer muito, Ele quer fazer mais, Ele quer fazer abundantemente, Ele quer fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, tenha confiança em Deus, mas não seja presunçoso. Versículo 1. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. E ao mesmo tempo, versículo 2: Ninguém elogie a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. Que você, quando conquista alguma coisa, não fique focado naquilo que você conquistou. Se você começa a se elogiar, você tende a paralisação. Quando você se elogia, você fala: já cheguei muito longe. Deus tem muito mais. Você pode ir muito além. Como nós dissemos, o texto de Efésios 3:20. Veja o texto aqui, Efésios, capítulo 3, verso 20. E agora que a glória seja dada a Deus. Toda a glória deve ser dada a Deus. É Deus que dá força, graça, sabedoria e compartilhou a glória dele com você para que você alcançasse tudo o que conquistou até aqui. Então, agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Tem uma outra versão que fala que ele pode fazer muito mais abundantemente e além daquilo que nós pedimos ou até pensamos. Voltando aqui em Provérbios 27, versículo 3, as pedras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam mais ainda. Como tem sido o seu gênio? Como você tem lidado com os com as afrontas? Muitas vezes aparecem pessoas em nosso caminho que vêm e nos atacam sem razão nenhuma. Na verdade, nunca é sem razão. Quando as pessoas nos atacam, uma primeira razão é: estamos firmes com Deus. E o diabo usa essas pessoas para nos atacar. E Deus permite que essas pessoas cruzem o nosso caminho com o propósito de nos provar, porque Deus, Ele é nosso Pai. Ele quer que você cresça. Ele quer que você seja perfeito. Ele quer que você tenha força, resiliência. E para que essa força se desperte, se manifeste, Deus permite que o diabo coloque pessoas que vão contra você, para que você tenha paciência, para que você saiba como lidar e enfrentar
as adversidades da vida. Então, se alguém lhe provoca com palavras, com ações, com atitudes, como reagir a isso? Não é com um mau gênio, com um pavio curto, xingando, brigando, entrando nessa frequência de xingamento que você vai resolver o problema. Você deve prestar atenção e ver se a acusação, a afronta tem razão e tem sentido. Porque às vezes aquilo que você toma como uma afronta, na verdade, é uma crítica que você pode pegar e colocar para construir uma escada para que você possa subir mais um degrau. Às vezes a pessoa fala: "Olha só como que você está vestido. Olha só como que você fez esse trabalho." E de fato, se você prestar bem atenção, é algo que aquilo que a pessoa falou e que você se ofendeu, na realidade, se você prestar atenção, vai trazer um crescimento, um aperfeiçoamento, algo melhor para você mesmo. Então, preste atenção quando alguém disser uma palavra que você se sentiu ofendido, que você se sentiu ofendida. Pense, será que isso aqui não traz alguma coisa que eu possa aplicar para o meu crescimento? E antes de revidar, de ser uma pessoa reativa, uma pessoa que sempre está se defendendo de tudo que falam a você, repense, vale a pena responder a essa pessoa? Quando você vai aqui no texto de aqui em Provérbios, capítulo 26, no versículo 4, fala: "Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez." Às vezes, um tolo diz uma bobagem e você quer levar a sério o tolo. Versículo 5 fala: "Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio." Então, nem tudo você deve levar a sério. Pode ser um comentário tolo a seu respeito e você está aí se irritando e tendo um mau gênio, tendo um dia muito ruim por causa de uma coisa que te falaram. Desenvolva essa habilidade. Isso é uma coisa que você desenvolve. Você pode colocar no papel, você que tem um mau gênio, que tem uma dificuldade com isso, pode colocar no papel um novo projeto. Prestar atenção naquilo que me falam. Se for uma coisa tola, eu não tenho que levar a sério. Eu não preciso me irritar com isso. E responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Voltando aqui para Provérbios 27, no versículo 4, o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. O versículo 4 fala que o ódio sobrecarrega o nosso coração. Quando nós estamos com ódio, é porque não tratamos o nosso coração em relação ao que nos falaram, em relação ao que nos fizeram. Uma solução para o ódio é, primeiro, pensar se vale a pena você carregar o ódio. Como nós estávamos falando aqui no versículo 3, você precisa cuidar do seu coração para não ficar com mau gênio. Essa é a primeira forma de vencer o ódio. Tem pessoas com ódio de coisas que foram faladas que não tem sentido. Se você meditar, se você avaliar aquilo que falaram, não vale a pena. A segunda questão sobre o ódio é o perdão. Veja se a pessoa não é uma pessoa tola, uma pessoa que vive uma vida sem sentido, uma vida sem resultado, uma vida porque aquele que critica, aquele que faz o mal ao próximo, ele faz o mal, ele fala, faz comentários negativos, porque é essa pessoa que não tem resultados na vida dela. Se você prestar bem atenção às pessoas que têm resultados, às pessoas que prosperam, às pessoas que estão lá orando, jejuando, lendo a Bíblia,
cuidando do seu coração, limpando a questão espiritual. Vamos dizer aqui, nós somos espírito, alma e corpo. A pessoa que está cuidando do seu espiritual, orando, lendo a palavra, jejuando e buscando obedecer a Deus. Na sua alma, está cuidando dos seus pensamentos, das suas emoções, daquilo que ela carrega no coração. Ela cuida, ela lava o coração dela, ela cuida das suas emoções, ela cuida da inveja, da cobiça, da, da, da lascívia, do mau pensamento, de tudo aquilo que deixa ela com raiva. A pessoa está ali lavando o coração, ela está com a sua alma, com as suas emoções tratada. E a pessoa que cuida do seu corpo, ela cuida da sua alimentação, da água, do sono, de praticar a sua atividade física, ela presta atenção com o que ela come. Por quê? Essa questão da alimentação é importante porque se você come, a forma como você se alimenta também altera o seu corpo físico. E você pode ficar mais irritado e mais irritada porque come demais, consome muito açúcar. Isso também altera o nosso equilíbrio, a nossa a nossa vida. Se você dorme pouco, você fica ali com um sono, não presta atenção em como você tem cuidado da sua saúde, tudo isso colabora para que você fique mais facilmente com ódio das pessoas. Mas se você cuida do seu espírito, da sua alma e do seu corpo, você consegue relevar, você consegue perdoar. Então, o ódio é cruel e destruidor. Uma pessoa com ódio, uma pessoa com mágoa, uma pessoa com vingança no coração, uma pessoa com raiva, ela pode agir de forma cruel e pode até destruir o próximo. Cuide do seu coração com relação ao que você tem carregado nele. Cuide da sua vida espiritual para que você tenha a presença do Espírito Santo de maneira constante na sua vida. Cuide também do seu corpo físico, porque uma pessoa que dorme pouco tem uma propensão a ficar com raiva mais facilmente. Uma pessoa que não cuida da sua atividade física, ela pode ficar mais cansada e ficar com ódio. Quando você não cuida da sua atividade física, você fica cansado mais rápido. E isso também afeta a forma como você age e reage diante das circunstâncias. Então, o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. Esse versículo está dizendo que o ódio tem todos esses males, ele é terrível. Uma pessoa com ódio pode cometer um mal sem pensar. Ela pode cair em vias de fato, xingar uma outra pessoa, pode agredir alguém. Você vê isso no trânsito. Pessoas que ficam muito estressadas, pessoas que ficam com raiva, que fazem coisas horríveis por causa de uma fechada no trânsito. As pessoas estão perdendo a paciência, estão ficando com ódio e agindo com crueldade, destruindo o próximo. Por quê? Porque quando você leva a fundo o que aconteceu com aquela pessoa, é porque eu dormi pouco hoje. É porque aconteceu uma coisa na minha vida, na minha família, eu já saí de casa com raiva. É porque eu saí atrasado. Então você vê que a pessoa que não cuida do espírito, da alma, do seu corpo, ela tende a ficar com ódio e o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda, porque a inveja coloca no coração da pessoa uma inquietação em relação ao sucesso, em relação a alguma conquista de alguém que é próximo. Ninguém tem inveja de alguém distante. A inveja, ela tem algumas características. Primeiro, a inveja nasce de uma comparação. A pessoa começa a comparar a própria vida com a vida de uma outra pessoa. Segundo, ela supervaloriza
a conquista da outra pessoa. Às vezes, a pessoa comprou um carro, comprou uma casa e está dizendo assim: "Ah, eu estou feliz com isso". O invejoso ele olha e fala: "Nossa, ele conquistou isso". E o invejoso supervaloriza aquilo porque ele ainda não tem. Então, para o invejoso, aquilo ali tem um valor extremo, porque ele ainda está buscando. Então, o invejoso ele se compara, compara a vida dele com alguém. Segundo, supervaloriza a conquista porque ele ainda não tem. E terceiro, ele não pensa no que pode fazer para alcançar o seu objetivo. Então, se você sente a tentação da inveja, comece a abençoar a pessoa. Comece a dizer: Deus abençoe essa pessoa. Se eu estivesse recebendo essa bênção, eu gostaria que as pessoas ficassem felizes comigo. Então eu também vou treinar isso em mim. Isso é um treinamento emocional. A inveja, ela é um sentimento. Você está sentindo isso. E você precisa lidar com isso. Tratar a inveja no coração, para que você entenda, eu não tenho que me comparar com a pessoa. Às vezes a pessoa já estava há mais tempo reunindo dinheiro para comprar aquilo ali. Estava há mais tempo estudando para conseguir ocupar aquela posição. Então, ao invés de ficar com inveja, quando você se sentir tentado a ter inveja, pense assim: o que eu preciso fazer para chegar a esse resultado? Como eu faço para alcançar esse resultado? E abençoe a pessoa. Diga: que bom que essa pessoa conseguiu. Diga em voz alta: eu me sinto alegre por essa pessoa. De você dizer em voz alta: eu me sinto feliz e abençoo essa pessoa, você está disparando a palavra que cria em você esse novo sentimento. Lembre-se que a palavra tem poder. Deus criou todas as coisas pela palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Tudo que Deus criou foi pela palavra. A nossa palavra cria coisas. Então, declare: eu abençoo ele e declaro que na minha vida eu me alegro em ver os bons resultados, os excelentes resultados de todos os que estão à minha volta. De você declarar isso, você vai ensinando o seu cérebro, seus pensamentos. Os nossos sentimentos, eles vêm depois daquilo que vem no nosso pensamento. Se você começa a tomar conhecimento daquilo que passa no seu coração e trata, aquilo vai sendo transformado na sua vida. Versículo 5. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O versículo 5 está dizendo: do que adianta uma pessoa bater nas suas costas, dizer que ama você, mas ser uma pessoa bajuladora e hipócrita? Ela vai deixar você sem progresso. É melhor a crítica franca. Tem muitos pais que preferem amenizar palavras que de correção aos filhos. É melhor você ter uma conversa franca, mostrando onde o seu filho pode melhorar, do que você aplaudir tudo que faz e depois ter uma pessoa que pensa que sempre está certa. Nós vemos uma geração de pessoas que têm sido muito fracas para as críticas. Uma geração de pessoas que estão o tempo todo reclamando, porque muitas vezes falta a correção em relação à franqueza, em relação a dizer: você pode fazer melhor. Elogie, mas também critique. Você precisa ter um equilíbrio com relação a isso. Versículo 6. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, mas quando um inimigo abraçar você, tome cuidado. Então preste atenção
no amigo. Amigo é aquele que fala a verdade. É aquele que critica você naquilo que você está caminhando mal para que você seja uma pessoa melhor. Agora, o inimigo, ele aplaude tudo que você faz porque ele não tem nenhum compromisso com o seu bem. 7. Quem está com o estômago cheio rejeita até o mel, mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. O versículo 7 está dizendo sobre gratidão. Quando a pessoa está com tudo cheio na sua casa, muitas vezes ela reclama da vida. Mas tem pessoas que não têm o que você tem. E para essas pessoas, até o que é amargo é doce. Então aprenda a agradecer mais por aquilo que você tem. 8. Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. O versículo 8 está dizendo: se você vai se mudar de cidade, seja por causa da faculdade, seja por causa de um trabalho, procure saber como funciona esse novo lugar. Procure fazer amizades com novas pessoas. Procure se cercar de pessoas do conhecimento a respeito desse novo lugar. Porque uma pessoa que vai para um lugar que é novo e fica de braços cruzados, reclamando, dizendo assim: que azar, eu tive que mudar de cidade. Que pena que não deu certo, eu queria cursar esse curso na minha cidade. Não fique reclamando. Se você receber uma porta de uma faculdade ou uma porta de trabalho em uma outra cidade, as coisas vão ser diferentes às vezes. Tem coisas que você gosta demais na sua cidade, a distância, muitas vezes, de amigos e de familiares, muitas vezes traz abatimento, tristeza, mas não enxergue esse novo lugar como uma desgraça na sua vida. Pense que eu vou conhecer novas pessoas, eu vou conhecer novos ambientes, eu vou conhecer uma nova cultura, eu vou conhecer novas formas das pessoas falarem a respeito do que elas pensam, de se comunicar, e eu vou aumentar o meu repertório. Quando nós lemos Provérbios, capítulo 4, nós comentamos que lá em Provérbios 4, no versículo 7, diz assim: adquire a sabedoria com tudo que você possui, adquire o conhecimento. E nós comentamos que o capítulo 4 orienta as pessoas a buscarem sabedoria, a buscarem conhecimento. De repente, nessa outra cidade, você pode ter um crescimento e um desenvolvimento maior. Tem pessoas que ficam a vida inteira na mesma cidade, não crescem e não entendem que o crescimento delas não está naquela cidade. Várias pessoas que ficaram muitos anos na mesma cidade em que nasceram não cresceram e depois que resolveram se mudar para um outro lugar, tiveram resultados bem melhores e depois trouxeram a família para a cidade para onde mudaram. Quem sabe você está pensando em fazer um intercâmbio e ir para um outro país, e de repente esse é o projeto de Deus para a sua vida. Coloque Deus em primeiro lugar e pergunte ao Senhor se de repente Ele não quer mesmo que você vá para outro lugar. Não fique como um pássaro longe do ninho, que fica longe de tudo, sem nenhum propósito, sem saber o que fazer. Corra atrás de prestar atenção do porquê Deus está trazendo esse novo momento na sua vida. Às vezes você não entende, mas Deus quer prosperar você, quer mudar a sua vida para melhor. 9. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. O versículo 9 está dizendo que você precisa honrar e valorizar os amigos. Nós já falamos sobre isso em Provérbios 17. Provérbios 17, versículo 17, diz: em todo tempo ama o seu amigo, porque na adversidade nasce um irmão. Então, às vezes, você é um filho
que é único. Às vezes você é filha única. E ter amigos é importante para que você possa compartilhar ideias e crescer no seu desenvolvimento pessoal. Nós também falamos sobre isso em Provérbios 18, que fala que a pessoa que não se interessa em se relacionar com as pessoas é uma pessoa que não tem sabedoria. Provérbios 18 é um capítulo todo que fala sobre o valor de você buscar relacionamentos, o relacionamento com Deus e o relacionamento com as pessoas. E aqui em Provérbios 27, no verso 9, fala: Assim como os perfumes alegram a vida, assim como é bom você sentir o bom cheiro de um perfume, a amizade sincera dá ânimo para viver. Você ter amigos, valorize os amigos. Versículo 10: Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Se vocês tiverem dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. O versículo 10 fala: Não abandone os amigos antigos. Quando ele fala que o amigo do seu pai, está falando de não abandonar as suas amizades, aquelas pessoas que já são amigos da família há muito tempo. Muitas vezes, o amigo que continua ali pela vizinhança é mais está mais perto de você do que um irmão que partiu para uma outra cidade, para um lugar distante. Então, o versículo 10 fala: Valorize os amigos. 11. Seja sábio, meu filho. Então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. Quando você é um filho que honra o seu pai, a sua mãe, e de repente alguém quer criticar a sua família, falando mal a respeito de você, o seu pai e a sua mãe podem dizer coisas boas a seu respeito. Então o versículo 11 está dizendo: Seja sábio, meu filho, e eu vou ser feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. Versículo 12: A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Então a pessoa sensata, ela vê, quando ela está dirigindo o seu carro, que aquela pessoa lá na frente deu uma fechada, ela já olha e vê que a pessoa está alterada, que a pessoa de repente está com pressa. E ela, que é sendo sensata, ela vê o perigo. Ela vê o perigo e ela se esconde. Não fala nada, deixa passar, porque não vale a pena você correr o risco de perder a sua vida falando um palavrão, criticando ou xingando alguém que deu uma fechada. Mas a pessoa que é insensata, ela vai em frente. Ela abre o vidro, começa a gritar, começa a xingar e ela acaba mal. Acaba com um problema, acaba com uma coisa, com a sua própria vida. A pessoa sensata vê o perigo, ela começa a prestar atenção quando está solteira, quando está solteiro. Ela vê como a pessoa se porta, como a pessoa fala, como a pessoa se veste, o que a pessoa pensa, se tem compromisso com Deus. Ela vê o perigo e ela se esconde. A insensata, ela fala: Ah, mas é bonito, mas é bonita. Bateu meu coração. Mas você já viu que a pessoa não tem compromisso com Deus? Ah, mas eu posso trazer a pessoa para Deus depois. Ela vai em frente e acaba mal. E nesse ponto de vida sentimental, tem muitas pessoas que hoje estão mal no seu casamento porque tomaram a decisão dessa forma. Então veja bem como você toma a sua decisão. A pessoa sensata, nós falamos aqui do versículo 8, que uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. Às vezes Deus não disse para que a pessoa mudasse de cidade. E a pessoa, porque esse versículo 8, ele também pode ser interpretado da seguinte forma: uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. É melhor, se Deus não tocou em seu coração, se você avaliou se vai ser bom fazer esse curso ou mudar de emprego para essa outra cidade,
Se na hora da avaliação você vê que o custo dessa mudança na balança não vai ser tão bom, isso pode arruinar uma pessoa. Então a pessoa que é sensata, ela avalia se a mudança vai ser boa. Às vezes a pessoa quer mudar de cidade só porque não está muito bem com a família. E muitas vezes esse não estar bem não quer dizer que você deve se mudar, mas quer dizer que você deve tratar a respeito desse problema com a família. Então a pessoa sensata, ela vê o perigo e ela se esconde, ela vê que se eu mudar para aquela cidade eu vou ficar sozinho, eu não vou ter ninguém. E lá não existe perspectiva de ser um novo ambiente, onde eu vou buscar novas amizades, onde eu vou ter novos relacionamentos, onde eu vou ter chance de ter um novo crescimento. A pessoa sensata avalia e vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Veja se as suas decisões estão sendo sensatas. Veja se faz sentido, se tem concordância com a vontade de Deus para a sua vida. Versículo 13. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Então, o versículo 13 critica quem faz a fiança. Provérbios, capítulo 6, do versículo 1 ao 5, fala que você não deve ser fiador de ninguém. Se você assumiu a fiança de alguém, você deve correr atrás da pessoa, não dar sono aos seus olhos até conseguir se desobrigar dessa fiança. E aqui o 13 repete essa ideia. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa, ou seja, vai passar por vergonha, deve arrancar a sua roupa e dar como garantia para o outro. E junto com o tema da fiança, nós falamos de empréstimo de dinheiro. Quem vive emprestando dinheiro também acaba perdendo dinheiro. Se alguém lhe pede dinheiro emprestado, a resposta deve ser sempre não. E você deve avaliar se a pessoa que está passando pela necessidade, que está pedindo a você, precisa de uma ajuda, de um auxílio, porque ela realmente precisa, por exemplo, de alimento, de roupa. Então, seja uma pessoa generosa. Ajude a pessoa doando aquilo que você pode, que está dentro das suas condições. Mas emprestar, quando a pessoa vem e diz: "Ah, eu quero comprar um carro novo, quero comprar uma casa, quero comprar uma roupa, quero comprar um perfume, quero comprar um livro, quero comprar uma calça". Quando a pessoa fala sobre essas coisas e você vê, ela já tem calça, ela já tem um perfume, ela já tem o livro e a pessoa tem pessoas que são assim. Elas falam, elas olham pro próximo e elas falam assim, às vezes a pessoa olha para você e ela pensa assim, ó, essa pessoa aí, ela tem uma boa condição. Você me empresta tanto, no dia tal eu vou receber, eu já te pago. Você deve perguntar, mas se nesse dia você vai receber, então aprenda a ter paciência. Espere no dia que você receber e aí você compra. Porque tem pessoas que têm dificuldade em dizer não. Tem pessoas que acham que ser bonzinho ou boazinha é dizer sim para tudo. Você não tem que ser bonzinho e não tem que ser boazinha. Você tem que ser bom. Você tem que ser uma pessoa boa. Mas ser uma pessoa boa não é ser boazinha. Ser um homem bom não é ser bonzinho. É você tratar as pessoas com respeito e perceber quando a pessoa realmente está em falta e que você tem condição de ajudar a pessoa, então você pode agir com generosidade. Mas ser fiador e emprestar dinheiro, isso é uma coisa que quem faz isso, na maioria das vezes, cai numa situação de desapontamento. A pessoa empresta e a pessoa que tomou emprestado depois foge, você perde o dinheiro que emprestou e depois perde o amigo. E depois ainda algumas pessoas ficam magoadas, ainda carregam uma mágoa para dentro do próprio coração.
14. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo, com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. Esse versículo 14 fala que se você quiser elogiar alguém, elogie e pronto. Você elogiou e pronto. Não fique elogiando muito uma pessoa. Quando você acorda um amigo de manhã bem cedo e fica bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. Na Almeida, Corrigida e Fiel, esse versículo ele é um pouco diferente. Lá está escrito assim: quando alguém vive logo cedo, falando muito bem a respeito do seu amigo, vão contar ao seu amigo isso como se fosse uma maldição. Então é estranho quando uma pessoa fica o tempo todo te elogiando. Você fica desconfiado. Da mesma forma como você fica desconfiado quando alguém elogia você demais, também não faça isso. Se você realmente ficou alegre, feliz com o sucesso, com a realização de alguém, elogie e pronto, você já fez a sua parte. Versículo 15. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. Fala sobre não ser uma pessoa briguenta, porque você vai deixar as pessoas à sua volta tristes em razão desse temperamento, desse mau gênio de ficar o tempo todo brigando. E o versículo 15 fala da esposa briguenta, mas deve ser interpretado como a pessoa briguenta, porque também tem o marido que é briguento. 16. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar ou tentou pegar óleo com a mão? Então aqui o versículo 16, ele completa o 15, dizendo que quando você está diante de uma pessoa briguenta, você não consegue fazer a pessoa ficar calada. Veja o 16, você já procurou fazer o vento parar? Ou tentou pegar óleo com a mão? A gente não consegue. Então uma pessoa briguenta é uma pessoa que se entrega para para a guerra o tempo todo. Em outras palavras, o versículo 15 e 16 está dizendo: você que é uma pessoa briguenta, só você mesmo, só você mesma pode dominar o seu gênio. É você mesmo, é você mesma que vive brigando, que precisa avaliar e pensar: eu estou deixando as pessoas à minha volta tristes. Eu preciso mudar esse temperamento, eu preciso ter autocontrole. Eu preciso pensar a respeito disso, porque o outro não consegue. E aqui nesse texto fica uma orientação. Se você está namorando alguém, ou se você está numa relação profissional com alguém que é briguento, que é briguenta, repense se vale a pena levar esse relacionamento à frente. Se de repente vale a pena você ficar nessa empresa, nesse negócio, com esse sócio, com essa sócia, que é uma pessoa que tem o mau gênio de ficar o tempo todo brigando, que não consegue conversar e resolver o problema e buscar uma solução. Porque você vai tentar resolver a situação e a pessoa não vai mudar. Só a própria pessoa pode resolver mudar a sua vida. Versículo 17. As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Esse é mais um versículo que fala sobre a importância de termos amigos, e amigos sinceros. Nós aprendemos com as outras pessoas. Quando ficamos, tem muitas pessoas que se isolam. Provérbios 18 fala isso. A pessoa que se isola, ela busca apenas o seu próprio interesse. E ela está sendo contra a verdadeira sabedoria. A sabedoria fala que devemos nos relacionar porque nas diferenças percebemos fraquezas e crescemos e também colaboramos com os outros, com aquilo que temos de bom. Então as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. 18. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. O versículo 18 fala sobre cuidar do seu trabalho, cuidar
do seu negócio, da sua empresa, da sua sociedade. E se você trabalha como CLT ou como funcionário ou como empregado, de você cuidar bem do seu local de trabalho. Tem pessoas, parece um versículo óbvio, mas tem pessoas que criam problema com os colegas de trabalho, que vivem tratando mal os colegas de trabalho. A forma como você lida com as suas relações profissionais afeta a sua vida, afeta a sua carreira, afeta a sua vida profissional. E tem pessoas que vivem mudando de emprego e elas reclamam, dizendo assim: eu não sei, eu não consigo me firmar em nenhum trabalho. Eu fico um tempo, depois as pessoas dão uma justificativa e depois elas me demitem, eu não consigo ficar em nenhum lugar. Como você tem cuidado da sua figueira? Como você tem cuidado da sua sociedade, do seu trabalho, das pessoas ao seu redor? 19. Assim como a águia reflete o rosto da gente, a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Então, o versículo 19 fala: o nosso coração revela quem nós somos. É por isso que Provérbios 4, 23 fala que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Se o seu coração carrega inveja, você vai maltratar a pessoa invejada. Você vai ficar com o coração pesado, sobrecarregado, porque você não lavou a inveja do coração. Provérbios capítulo 14, no versículo 30, fala que o coração em paz é saúde, mas a inveja, ela é a podridão dos ossos. A cuidar do coração é importante, porque o coração mostra quem nós somos. Se você carrega uma mágoa, um ódio no coração de alguém, você fica uma pessoa triste, uma pessoa sobrecarregada, uma pessoa que vai ficar mais facilmente irritada, vai ter mais dificuldades de ter bons relacionamentos com as pessoas. Por isso, nós devemos cuidar do coração. E perceba uma coisa: nós sempre tomamos as nossas decisões mais pela emoção do que pela razão. Então, muitas vezes você sabe alguma coisa no campo racional, mas você sabe que precisa amar o seu filho, corrigir o seu filho, ter paciência com seu marido, ter paciência com a sua esposa. Mas quando o coração está carregando alguma cobiça, alguma inveja, alguma mágoa, alguma coisa em relação ao pai, em relação à mãe, você chega na sua casa e aí o seu marido, a sua esposa fala alguma coisa e você já sai irritado, irritada, berrando, gritando com alguma coisa e na verdade que não era nada, mas porque você veio carregando coisas da casa do seu pai, da casa da sua mãe, do do que aconteceu no trabalho. Então, é necessário cuidar do coração. O coração mostra o que a pessoa é. 20. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos, sempre há lugar para mais um. O versículo 20 fala sobre a cobiça. As pessoas estão o tempo todo querendo alguma coisa. E o mundo dos mortos sempre tem lugar para alguém ir para lá. Então o versículo 20 está dizendo: preste atenção com aquilo que você deseja. Será que você realmente precisa? Um desejo, uma cobiça por uma coisa que não é para você, pode carregar você para sua destruição. Versículo 21. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Versículo 21 fala sobre a sua reputação. Nós já lemos isso em Provérbios 22. Provérbios 22 fala assim, que a boa reputação vale mais do que o ouro e do que a prata. E o ser e a estima, o ser considerado, o ser estimado, vale mais do que as riquezas. E nós comentamos que quando você tem um bom nome, quando as pessoas lembram do seu nome como alguém de respeito que merece consideração, você pode conseguir o ouro, mas se o seu nome, a sua imagem, a sua reputação é ruim, você
acaba tendo mais dificuldades. Então, assim como você pode provar o ouro e a prata com fogo, você também pode provar o bom nome de uma pessoa testando ela. Você pode fazer uma proposta de fazer alguma coisa errada e ver se a pessoa vai, se a pessoa concorda, para você ver como a pessoa pensa a respeito daquela situação. Você pode provar uma pessoa, o bom nome de uma pessoa, fazendo perguntas para ela. Perguntas a respeito de se você conseguisse uma vantagem de num contrato e isso trouxesse muito dinheiro para você, você aceitaria a proposta? Como você reagiria nessa situação? Veja como a pessoa te responde. De repente a pessoa pode dizer assim: "Ah, se eu tiver muita vantagem nesse contrato e as outras pessoas saírem no prejuízo, mas eu conseguir muita riqueza que me garanta que depois ninguém vai me descobrir, então eu vou embora e eu vou pegar esse dinheiro." Você já sabe que aquela pessoa não tem um compromisso com Deus, que ela só está interessada nela mesma. E é muito triste falar isso, mas tem muitas pessoas que frequentam a igreja e que, se elas tivessem oportunidade de passar outras pessoas para trás, elas passariam. Você conversa com a pessoa e fala: "Ah, se eu tivesse uma oportunidade de ganhar milhões e ninguém descobrir que fui eu que fiz, eu faria." Então, pense nessa questão de ter bom nome. Tem muitas pessoas que estão trocando o bom nome, o relacionamento com Deus, por riquezas dessa vida. Nenhuma riqueza é maior do que o seu compromisso com Deus. Versículo 22. Porque você pode ganhar muita riqueza nessa vida, pode até não ser descoberto, mas e depois, no momento em que a morte chegar até você, para onde você vai? Jesus disse isso. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não troque a sua alma por dinheiro, por nada nessa vida. 22. Não troque dinheiro pela sua comunhão e relacionamento com Deus. 22. Mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo como antes. O tolo não quer aprender. Você corrige ele, mas ele não quer aprender. 23. Cuide das suas ovelhas e do seu gado o melhor que puder. 24. Porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. 25. Primeiro, você corta o feno, depois corta o capim dos montes, enquanto espera que o feno cresça de novo. 26. Aí você pode fazer roupas com a lã das suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. 27. E as cabras darão leite com fartura para você e para sua família e também para suas empregadas. Do versículo 23 até o versículo 27, ele está dizendo que você deve cuidar das fontes de renda que você possui, que você deve buscar ter vários rendimentos. Você deve buscar ter mais de uma fonte de renda. Veja, se você cuida das suas ovelhas e do seu gado o melhor que puder, o 23 diz isso. Cuide das suas ovelhas e do seu gado o melhor que puder. 24. Porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Em outras palavras, se você está tendo um bom momento em um certo trabalho, em uma certa carreira, aproveite, faça bons investimentos, procure cuidar desses recursos que você está ganhando agora, para que invista em você mesmo, no seu crescimento, para que você consiga encontrar novas fontes, porque você não sabe se o próximo governo vai trazer uma boa condição econômica. Então ele está dizendo no 24: tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Nós tivemos um tempo aqui no Brasil em que o real tinha um grande poder. Um real era igual a um dólar. Imagine que hoje nós estamos com o dólar a 5, 6 reais. Então, quem usou bem o recurso naquele tempo de um dólar
ser igual a R$ 1, pôde estar colhendo os frutos dos bons investimentos que fez naquele tempo. Agora, o governo, ele nem sempre é igual. Existem crises. Então, o versículo 23 e 24 estão falando sobre isso. Cuide dos seus negócios, porque se você não sabe como vai ser o próximo governo e você não sabe como vai ser o futuro. Aí 25, ele dá uma recomendação. Primeiro, você corta o feno, ou seja, primeiro você cuida de uma parte da sua vida financeira, de alguns negócios. Depois você corta o capim dos montes, enquanto espera que o feno cresça de novo. Veja que ele está falando aqui claramente de você ter o feno, de você ter o capim, de você ter pelo menos aqui duas riquezas, duas fontes. Enquanto você ganha aqui em um tempo, depois você ganha depois em outro tempo, em um outro momento, em um outro recurso. 26. Aí você pode fazer roupas com a lã das suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. Versículo 27. As cabras darão leite com fartura para você e para a sua família e também para as suas empregadas. Em resumo, o versículo 23 até o versículo 27 falam que você deve buscar ter mais de uma fonte de renda, porque você não sabe o futuro, você não sabe qual vai ser, como vai ser o próximo governo, e você deve pensar em ter mais de uma fonte de rendimento, não apenas uma, porque uma prospera em alguns meses, em uma determinada estação. A outra fonte de renda cresce em um outro tempo, em outra estação. Se você tem mais de uma fonte, e o texto aqui fala de ovelhas, fala de cabras, fala também de feno, fala também de capim. Então aqui nós encontramos aqui no mínimo 4 fontes de renda. Procure crescer e ver que habilidades você tem para que você possa superar todas as crises. Quem tem só uma fonte de rendimento, quando seca aquela fonte, a pessoa passa dificuldades, mas a pessoa que desenvolve habilidades e investe em vários negócios, de repente cria um investimento, ela tem de onde obter os seus rendimentos. Aqui, aproveitando que estamos falando sobre questão financeira, a... os educadores financeiros falam sobre a importância de você ter uma reserva de emergência. Reserva de emergência é uma conta que você consegue sacar o dinheiro de maneira rápida e fácil, que corresponde ao custo de vida de 3 a 6 meses. Quanto você gasta para o seu custo de vida? Então, abra um investimento e coloque lá o equivalente a 3 a 6 meses. Se vier uma situação de desemprego, se vier uma situação difícil que tem que comprar um medicamento ou algum imprevisto, você tem a reserva de emergência, que você pode sacar facilmente e você não fica numa situação de aperto de ter que pegar um empréstimo, ter que contrair uma dívida com o banco que vai cobrar juros altos por causa daquele imprevisto que aconteceu. Quem tem uma reserva de emergência supre, vence essas situações com mais facilidade. Depois da reserva de emergência, que é esse investimento de 3 a 6 meses do seu custo de vida, você pode avançar para uma aplicação para a realização de projetos. Então você pode abrir uma segunda aplicação financeira, onde você, depois da reserva de emergência, onde você investe o seu dinheiro para a compra de um carro, a compra de uma casa, ou para a entrada de uma nova casa, ou para a realização de uma viagem. E depois você pode criar, de repente, até mais um terceiro investimento para ter uma aposentadoria complementar. Então essas coisas aqui são coisas relacionadas à educação financeira. E esse versículo 23 até o versículo 27 falam justamente sobre isso.
você cuida do feno, cuida do capim, cuida das ovelhas, cuida da lã das ovelhas e cuida das cabras. Porque daí você vai ter fartura de leite e você vai ter para você, para sua família e para os seus empregados. Fala sobre preocupe-se com o cuidado com a sua vida financeira, porque você não sabe sobre o futuro e você não sabe sobre o próximo governo. Agora eu quero fazer um convite a você que ouviu a palavra de Provérbios, mas você ainda não entregou a sua vida para Jesus. A Bíblia fala que para você ter um relacionamento com Deus, você precisa aceitar a Jesus, porque todos nós temos pecados. Deus, vendo isso, enviou Jesus para morrer por toda a humanidade. E a Bíblia fala que aquele que aceita a Jesus se torna filho de Deus. Por que é assim? Porque quando você aceita Jesus como seu Salvador, você está dizendo: eu sei que eu tenho pecados e eu sei que eu preciso do sacrifício que Jesus fez por mim. Então, nessa oração que você está vendo na tela, ela se chama oração de confissão, porque você confessa que tem pecados e você confessa que você quer Jesus como seu Salvador. Se você ainda não recebeu a Jesus, faça essa oração comigo e você vai receber 4 bênçãos. Primeiro, você vai receber o perdão dos seus pecados. Segundo, você vai receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus morando em você. Deus vai estar sempre com você. Terceiro, quando você partir dessa vida, você entra diretamente no reino dos céus. E quarto, você se torna filho, você se torna filha de Deus. Quando você recebe a Jesus, Deus recebe você como filho e como filha. Então, se você ainda não fez essa oração, faça agora comigo essa oração. Ligue o seu pensamento com Deus e pense: eu quero ter a Deus como meu Pai. E diga a frase 1: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Ele é o único Senhor porque agora é Ele que lidera a sua vida. A frase 2: perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3: escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração em nome de Jesus, significa que você está com Ele. Você agora recebeu o perdão dos pecados, você recebeu o Espírito Santo. Nesse exato momento, o Espírito Santo já mora com você. Terceiro, o seu nome foi escrito no livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu e em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que todos terão de comparecer diante de Deus no juízo final para a prestação de contas do que fizeram nessa vida. Aqueles que receberam Jesus foram perdoados dos pecados. Tem o nome escrito no livro da vida e quando Jesus abrir o livro da vida, o teu nome vai estar lá e você vai entrar diretamente no céu. E quarto, você agora é filho e é filha de Deus. Procure uma comunidade de fé ou uma igreja que prega que só Jesus merece receber todas as nossas orações. Ore somente em nome de Jesus. Se você tem algum santo, imagem ou alguma fotografia de santo, coloque em um pacote fora da sua casa, porque agora você tem o Espírito Santo com você, que é o próprio Deus na sua vida. E participe dos estudos bíblicos na igreja, para que você conheça mais sobre a palavra de Deus e participe das reuniões de oração. As reuniões de oração têm estado muito vazias. Vá nas reuniões de oração para que você fale com Deus em comunhão com os irmãos e que com isso você consiga a força de Deus para a sua vida. Nós lemos Provérbios 27 hoje.
Provérbios 27 fala de muitos pecados ligados ao nosso caráter, a sermos presunçosos, a sermos pessoas que ficam o tempo todo se elogiando, se achando, ou tem pessoas que ficam se depreciando, se diminuindo. Tem pessoas que ficam elogiando as outras pessoas com falsidade. Tem pessoas que têm medo de franqueza, de falarem a verdade, de corrigirem o próximo. Tem pessoas que são briguentas, não têm autodomínio, autocontrole. Tem pessoas que têm um coração mau, um coração que esconde mágoa, que esconde inveja, que esconde cobiça. Nós lemos hoje que a inveja, ela é pior do que o ódio. E todas essas coisas são tratadas quando nós meditamos na palavra, mas também quando nós oramos e falamos com Deus. Porque a intensidade na oração traz aprofundamento na amizade com o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos limpa e nos ajuda a vencer todo esse mau gênio, toda a questão do nosso temperamento. Ele nos ajuda naquilo que não conseguimos. Vamos fazer a oração final. Pai, te agradecemos pela meditação de Provérbios 27. Pedimos que o Senhor nos ajude a vencer os autoelogios, a presunção, o mau temperamento, o ódio, a inveja, a cobiça, a condição de brigar facilmente com as pessoas, que nós possamos ser tratados e que nós possamos ser abençoados. Nós também lemos sobre o cuidado com o futuro e existem muitas pessoas que não têm administrado bem os seus recursos. Que essa leitura faça que a pessoa que está mal atualmente nas finanças venha repensar em como administrar aquilo que tem recebido e começar a criar a sua reserva de emergência e também a aplicar os seus recursos para que possa ter sabedoria naquilo que o Senhor tem dado, para que a pessoa possa ser um bom mordomo das coisas do Senhor. A tua palavra fala que o Senhor deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o outro, conforme as habilidades e as capacidades de cada um. Que o primeiro fez 5 virarem 10, o segundo fez 2 virarem 4, mas que o terceiro enterrou o talento. E o Senhor disse para esse: você é um mau servo, porque você não aplicou aquilo que eu dei nos bancos, porque os bancos teriam me pagado juros. Então a sua palavra nos fala claramente sobre a mordomia, que nós devemos administrar bem o que recebemos do Senhor. Então que nesse texto de Provérbios 27 venha se despertar nesse teu filho, nessa tua filha que está passando por situações difíceis na vida financeira, esse ensinamento para que venha crescer e aprender a realizar aplicações de tal forma que possa ter provisão, prosperidade e multiplicação, como nós aprendemos no texto de hoje. Faz, meu Deus, assim e abençoa aqueles que precisam da graça e da força para vencer todo o pecado relacionado à falta de autodomínio. Derrama essa graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aqueles que aceitaram a Jesus recebam força para segui-lo até o fim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.